Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Luiz Augusto, aqui da Igreja Presbiteriana de Campina Grande, e hoje nós vamos dar continuidade a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Ora, a aula de hoje é uma continuação de um assunto que nós iniciamos no vídeo passado, em que nós começamos a falar sobre a vida comunitária, ou seja, a vida em igreja, como é que eu posso exercer minha espiritualidade cristã vivendo uma vida doméstica dentro da igreja local. Esse é o assunto que nós estamos tratando. Na aula passada eu mostrei a vocês que a igreja não é uma mera instituição humana, mas que ela é uma instituição divina, criada pelo próprio Deus, que cumpre alguns propósitos. Ora, tem um propósito de glorificar o seu nome, tem um propósito de manifestar a sua sabedoria e tem um propósito de levar adiante o plano de redenção de Deus aqui nessa terra. Isso foi o assunto da aula passada, em que eu falei que existe uma coisa chamada igreja invisível, uma igreja visível, igreja local. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, abre aí no canal da igreja, vê lá no vídeo anterior, que você certamente vai ser edificado. Ora, na aula de hoje eu vou continuar falando sobre igreja. Agora o nosso foco é falar sobre a nossa vida dentro da igreja local. Então, para falar sobre esse assunto, eu queria começar essa aula fazendo a seguinte pergunta e dando a resposta dela. A pergunta é: eu posso viver minha vida cristã de modo completo, na sua plenitude, sem me envolver com a igreja local? Ora, essa pergunta ela diz respeito ao pensamento de muitas pessoas que imaginam a seguinte coisa: olha, eu já manifestei minha fé, minha vida cristã, eu entendi pela aula do passado que a igreja ela é importante, então eu vou para a igreja, eu vou ser suprido por aquilo que a igreja tem para me oferecer. Afinal de contas, eu preciso ser batizado, eu preciso participar da ceia do Senhor. Ali na igreja eu sou suprido com a pregação da palavra, o meu alimento diário para poder viver minha vida de comunhão com Deus. Agora, isso tudo é verdade. Agora a pergunta é: isso tudo é toda a verdade? Essa pessoa que pensa na igreja local sempre como uma igreja que está ali para lhe suprir, se ela está tendo um entendimento verdadeiro sobre a sua responsabilidade como igreja, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a vida em igreja não é uma vida de mão dupla. Ela é uma via em que eu recebo da igreja, mas eu também dou à igreja. Ou seja, eu sirvo essa igreja com meus diferentes dons. Ora, então a resposta da pergunta que eu fiz é não. Não dá para alguém viver uma vida cristã na sua completude, de modo pleno, sem que tenha um envolvimento com a igreja. Porque essa pessoa, ela no mínimo, ela vai estar desobedecendo dezenas de mandamentos das Escrituras, que são aqueles mandamentos que dizem respeito à minha convivência dentro da igreja. Ou ainda os mandamentos recíprocos, como eles se denominam, aqueles mandamentos que dizem respeito uns para com os outros. Ora, então na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a importância de se envolver com a igreja local, baseado em 4 fundamentos. O primeiro diz respeito à unidade da igreja. O segundo fundamento diz respeito à comunhão com a igreja. O terceiro fundamento diz respeito ao serviço à igreja. E o quarto fundamento diz respeito à organização dessa igreja. Ora, primeiro diz respeito, então, o primeiro assunto que nós vamos falar aqui é sobre a unidade. Por que a unidade na igreja ela é tão importante? Primeiro, não diz respeito, a unidade da igreja não diz respeito a algum argumento sociológico para que a gente mostre que é importante a gente ter unidade. A unidade da igreja não diz respeito a argumentos em que eu, de acordo com o meu pensamento, eu começo a imaginar boas razões porque eu deveria manter unidade na igreja. Não diz respeito a isso. Unidade na igreja ela é importante porque Deus ordena a unidade na igreja. Ora, quando nós olhamos lá em João, capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, quando ele está orando pelo seu povo, ele faz uma oração ao Senhor. Ele diz aqui: eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ora, o fundamento da unidade da igreja não é um fundamento sociológico, mas é um fundamento no fato de que Deus, ele sendo ou seja, ele sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele também é uno, aquilo que nós chamamos de trindade. Ora, nosso Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas nós também cremos que só existe um único Deus verdadeiro. E essa é a doutrina que a igreja cristã, ela denomina da doutrina da trindade. Certamente é um assunto que vocês já ouviram falar em algum momento na vida cristã de vocês, aí talvez na sala de catecúmenos, na sala de fundamentos da fé.
Ora, sendo Deus três e um ao mesmo tempo, sendo Deus triuno, ali nós encontramos na Trindade uma comunidade, mas uma comunidade que vive em perfeita unidade. E o interessante é que o Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele ora para que a igreja seja uma, assim como, diz ele, tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. O interessante é que o Senhor Jesus Cristo está colocando como fundamento da unidade da igreja o fato de que Deus ele é um, de que Deus existe uma perfeita unidade na Trindade. E, portanto, esse é um fundamento teológico, é um fundamento que diz respeito a Deus, não a gente, para que a gente mantenha unidade na sua igreja. Segundo o fundamento que o Senhor Jesus Cristo apresenta nessa passagem, ele diz assim, para que o mundo creia que tu me enviastes. Na percepção do Senhor Jesus Cristo em sua oração, a unidade da igreja ele é um grande argumento missiológico. Porque quando a igreja ela é unida, ali há uma evidência de que é uma operação do alto, uma operação realizada por Deus através do seu Espírito Santo, a mando do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo quem envia o Espírito Santo. Né? Então, que ali é uma operação de Deus que faz com que aquela igreja viva em unidade. E o mundo, então, quando vê uma igreja em unidade, ali ele encontra então um grande argumento missiológico para que eles creiam no Evangelho, porque ali há uma grande evidência da manifestação do Evangelho na vida daquela igreja. Então, por isso que Jesus diz assim, ó, eu oro, Senhor Deus, eu oro ao Pai, para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque quando há unidade na igreja, ali há uma grande evidência da operação da graça de Deus e um grande testemunho para o mundo, para que o mundo creia que essa igreja ela vive em unidade, porque Cristo é o cabeça dessa igreja e a mantém em unidade. Então a unidade da igreja, ela não diz respeito a um argumento sociológico, ela diz respeito a um argumento missiológico também, a um argumento que diz respeito ao ser de Deus, que ele é um Deus triuno. Também a razão da unidade da igreja é porque a unidade da igreja é um mandamento bíblico, simples assim. O Senhor Jesus Cristo, através dos seus apóstolos, ele nos ensinou que nós devemos viver em unidade. Ora, quando a gente olha algumas passagens na Escritura, a gente entende com a clareza com que isso é ordenado na palavra de Deus. Se nós olharmos lá a carta aos Efésios, lá do capítulo 4, versículo 2 a 3, o apóstolo Paulo, então, ele diz assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor e procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nessa passagem aqui na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo está nos mostrando a verdade de que viver de modo digno da vocação a que fostes chamados inclui se esforçar diligentemente para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, ou seja, a unidade da igreja. Aquele que vive de modo digno dessa vocação, ele é alguém que entende a importância e a necessidade de viver unido com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa não é a única passagem que fala sobre isso. Tem uma outra também muito conhecida que fala em Filipenses capítulo 1, versículo 27 em diante, que o apóstolo Paulo diz a seguinte coisa, olha, vivei de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ora, viver de modo digno do Evangelho de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, é lutar, é viver unido com o povo de Deus, lutando por uma fé evangélica. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Isso é que é viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Aí eu faço o seguinte questionamento. Se eu vivo de modo digno do Evangelho de Cristo, como eu não vou lutar para preservar a unidade do povo de Deus? Sendo essa unidade tão importante no plano de redenção, na pregação e na proclamação do Evangelho, ao qual eu disse que eu creio. Ora, a unidade do povo de Deus ela é importante. Segundo aspecto que eu quero destacar aqui para vocês, que diz respeito à nossa vida em comunidade, é sobre a comunhão. A comunhão ela também é apresentada nas Escrituras como algo que é imperioso, é imperativo na nossa vida cristã. Quando a gente olha lá, Atos capítulo 2, versículo 42, aquela igreja ali em Jerusalém, a gente lê acerca daquela igreja, que era uma igreja que vivia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ora, era uma igreja que ela estava unida, que ela tinha tudo em comum, que os irmãos repartiam seus bens de casa em casa, tomavam a ceia do Senhor, partir o pão de casa em casa é uma referência à ceia do Senhor. Então, era uma igreja que estava vivendo em unidade.
Porque era uma igreja que vivia na doutrina dos apóstolos, mas era uma igreja que vivia na comunhão. Ela vivia no partir do pão, ela também vivia nas orações. Ora, quando a gente fala sobre comunhão, há um grande equívoco, um mau entendimento sobre o que significa comunhão à luz da palavra de Deus. Porque muitas pessoas pensam que comunhão diz respeito a simplesmente estar junto. Então você imagina a seguinte coisa: eu sou jovem, então eu me reúno com os jovens da igreja para ir jogar videogame, para ir comer uma pizza, para estar ali no restaurante, confraternizando e conversando. Então isso é a comunhão dos jovens da igreja. Na realidade, não necessariamente. Porque quando a gente fala de comunhão, a palavra do grego original chamada koinonia, ela tem a ideia de compartilhar alguma coisa. Koinonia se diz respeito a compartilhar de uma fonte comum de bênçãos. É essa a ideia do termo. Então, quando a gente fala de comunhão, a verdadeira comunhão bíblica, ela é uma comunhão em que eu estou partilhando, em que eu estou compartilhando alguma coisa com o meu irmão. E essa coisa que eu estou compartilhando, ela diz respeito à minha fé. Diz respeito a uma fé, a uma fonte de bênçãos que nos é comum, ali manifestada através da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, comunhão verdadeira é quando eu compartilho, é quando eu dou e quando eu recebo alguma coisa ali dentro da comunidade cristã. É quando eu sirvo meu irmão, quando eu ensino, quando eu aconselho, quando eu oro com ele, quando eu exorto, quando eu admoesto, quando eu perdoo os pecados, quando eu ouço suas confissões, quando de algum modo a gente está partilhando algo que a gente recebeu da parte de Deus, uma consolação que nós recebemos da parte de Deus, quando nós choramos juntos, quando nós nos alegramos juntos, quando há alguma coisa que está sendo compartilhada, ali é onde há verdadeiramente comunhão nessa igreja. Ora, então, essa comunhão, ela diz respeito, em primeiro lugar, a compartilhar alguma coisa, ela é um mandamento das Escrituras, mas esse compartilhar, ele tem como fundamento a obra do Senhor Jesus Cristo. Porque essa comunhão ela precisa ser uma comunhão cristã. Porque se você olhar outras religiões, muitas pessoas vão dizer assim: não, mas eu compartilho. Eu compartilho meus bens, eu faço doação aos pobres, eu faço obras sociais, eu aconselho, eu consolo outras pessoas. Só que a comunhão cristã ela tem como fundamento a fé cristã. Em outras palavras, eu vivo em comunhão com meu irmão em razão da obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz. Eu tenho como motivação a obra do Evangelho. Então eu faço o que eu faço porque eu creio na palavra de Deus, porque eu fui resgatado pela palavra de Deus. Esse é o fundamento da minha comunhão na igreja. Um terceiro aspecto aqui que diz respeito à nossa vida como comunidade é o serviço mútuo, que é ordenado por Deus. E esse assunto, falando sobre serviço, ele tem uma relação muito forte com comunhão. Como eu falei para vocês, a verdadeira comunhão é quando eu compartilho alguma coisa, alguma fé comum, alguma fonte de bênçãos que nos é comum. E isso se dá precisamente quando eu estou servindo meus irmãos. Ora, quando a gente fala sobre serviço, a gente percebe nas Escrituras que tem uma série de mandamentos. Nas Escrituras, aqueles mandamentos que a gente chama de mandamentos recíprocos, ou mandamentos que diz assim, uns para com os outros, que é o fundamento do verdadeiro serviço cristão. Ora, então se você olhar lá no Novo Testamento, você vai encontrar de mandamentos recíprocos. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Amai-vos uns aos outros, aceitem uns aos outros, sujeitai uns aos outros, suportem uns aos outros, exortai-vos mutuamente, consolai-vos mutuamente, edificai uns aos outros, ensinem uns aos outros, aconselhem, não provoquem uns aos outros, não mintem uns aos outros, confessem os pecados uns aos outros, perdoem uns aos outros. Olha ao todo, se você fizer uma busca rápida aí na sua escritura, ali lendo o Novo Testamento, procurando aí pelas palavras uns aos outros ou mutuamente, você vai encontrar algo em torno aí de 25 mandamentos. Só no Novo Testamento. Se você for para o Antigo, você vai encontrar ainda mais alguns. Okay? Então, quando a gente fala de mandamentos recíprocos, a gente tem uma lista extensa aí de pelo menos 25, de 25 para cima. Aí eu faço para você a seguinte pergunta. Você quer viver sua vida cristã plena? Você quer viver para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo? Você quer obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo? Você entende quando o Senhor Jesus Cristo diz lá em João capítulo 14 que aquele que me ama é o que guarda e obedece os meus mandamentos. Se você ama o Senhor Jesus Cristo, você quer guardar e obedecer seus mandamentos. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Você vai começar a sua vida cristã desobedecendo no mínimo 25 mandamentos porque você não tem interesse em se mover com a igreja? Como é que você vai exortar uns aos outros, consolar uns aos outros, admoestar uns aos outros, suportar uns aos outros, amar uns aos outros sem se envolver com a igreja local?
Quem são esses uns aos outros, afinal de contas, para você? Certamente ele faz uma referência que é a vida cristã. A vida cristã e a vida em comunidade. Então, para que a gente consiga viver a nossa vida cristã plena e obedecer os mandamentos das Escrituras, e que eu destaco notadamente os mandamentos que nos são recíprocos, eu preciso ter uma vida em comunidade. Eu preciso ter um conjunto de irmãos e que eu tenho um compromisso com eles, e eu vivo esse compromisso em obediência ao Senhor Jesus. Ora, quando a gente começa a passar alguns anos dentro da igreja, a gente às vezes nem repara, a gente nem percebe nisso, mas a gente também assume compromissos com os nossos irmãos. Quando pessoas são aceitas na igreja por fazer pública profissão de fé, ou quando crianças são batizadas, aí na igreja presbiteriana nós batizamos crianças, então no momento do batismo das crianças, é comum o pastor da igreja, ele perguntar à igreja se aquela igreja ela acolhe aqueles irmãos. E normalmente na admissão de novos membros, ali na pública profissão de fé, você que faz parte da igreja, em algum momento da sua vida, certamente você deve ter feito um voto de acolher aqueles irmãos que estão ali se juntando naquela igreja local. Se você participou de um batismo ali presencialmente, certamente, em algum momento aí na sua vida, se você está numa igreja que leva a sério essa questão de membresia, você foi convocado a fazer um voto diante do Senhor de ajudar os pais daquelas crianças a educá-las, a ensiná-las no caminho do Senhor. Acolher aquelas crianças que são acolhidas por Deus ali naquele momento, acolhidas porque fazem parte da família da aliança, porque estão sendo batizadas como recebendo aí o selo do pacto que Deus faz aí com a família. Então, e faz com o seu povo. Então, naquele momento você faz aliança com o Senhor, você faz votos, são compromissos que diz respeito à sua vida comunitária. Então eu não tenho como viver, e o que eu quero mostrar aqui para vocês é que eu não tenho como viver a minha vida cristã com simetria, na sua plenitude, na sua completude, obedecendo os mandamentos que são mais diversos das Escrituras, sem levar a sério o envolvimento com a igreja local. Pelo menos aí você começa desobedecendo no mínimo 25 mandamentos que você encontra aí na palavra de Deus. Então, pense um pouquinho sobre isso, se você realmente consegue viver aí a sua vida cristã com obediência ao Senhor, sem se importar com a igreja. E o quarto ponto que eu quero destacar para encerrar a nossa aula, antes das aplicações, é que a organização da igreja ela é ordenada por Deus também. Quando a gente pensa em igreja, a gente às vezes até concorda em tudo isso que está sendo falado aqui. Mas a nossa dificuldade, a dificuldade de muitas, é a organização da igreja, porque a gente acha que a igreja ela não deveria ter aquela organização que eu tenho liderança, que eu tenho um pastor, que eu tenho um presbítero, que eu tenho um diácono, que eu tenho uma relação aí com essas pessoas, em alguns casos até uma relação de obediência para com essas pessoas. E é isso que a gente não gosta, é isso que a gente não quer na igreja. A gente quer ter liberdade na igreja. Só que isso também não é bíblico, isso também não é correto. Porque a organização da igreja ela também é instituída pelo próprio Deus com um propósito. O propósito de edificar a nossa própria vida. Para mostrar isso aqui para vocês, eu quero abrir lá na carta aos Efésios, lá no capítulo 4. Tem uma passagem muito interessante para a gente encerrar, que resume muito bem o nosso compromisso que a gente assume dentro da igreja local, que a gente deve assumir com a comunidade. Então, lá em Efésios capítulo 4, lá a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Repare que a Bíblia está dizendo que Deus concede à igreja essas pessoas. É Deus quem os concede. Versículo 12 diz assim: Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Repara o que o apóstolo Paulo está dizendo nessa passagem. Primeira verdade: Deus concede lideranças ao seu povo. Segunda verdade: essa liderança instituída por Deus, ela tem o objetivo de nos aperfeiçoar. Diz o versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Em terceiro lugar, ela tem o objetivo para que nós não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro por todo vento e doutrina. É exatamente isso que acontece.
quando nós cristãos desprezamos a organização da igreja. Deus institui lideranças na igreja para o nosso próprio benefício, para que nós não sejamos agitados de um lado para o outro por qualquer evento de doutrina, mas quando nós desprezamos a organização que a igreja tem por instituição divina, exatamente isso que acontece. A gente começa a enveredar por doutrinas errôneas, a gente começa a viver uma vida de desobediência ao Senhor e não tem ninguém por perto para puxar a nossa orelha, para nos repreender, para dizer que esse não é o caminho de acordo com a palavra de Deus. Porque a organização da igreja, as lideranças instituídas por Deus na igreja, elas foram instituídas com o objetivo de edificar a nossa própria vida. Então, quando nós não nos envolvemos com a igreja local, quando nós nos privamos dessa organização que a igreja tem para nos servir, a nossa fé, a nossa vida cristã, ela certamente vai passar por dificuldade. Ora, ainda continuando nesse texto, igual o apóstolo Paulo diz ainda algumas verdades muito importantes para a gente. Ele fala assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Repara o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está falando que o corpo, quando ele é bem ajustado, quando ele está bem consolidado, quando ele tem o auxílio de cada parte desse corpo, segundo a cooperação de cada parte, ele efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo, em amor. Isso é uma passagem que é importante dentro do contexto dessa aula, para mostrar para vocês que para que o corpo cresça, para que o corpo seja edificado, para que o corpo viva em amor, para que você e eu tenha edificação na nossa vida cristã, é necessário, é mandamento divino, que cada membro que faz parte desse corpo, ele coopere. Ele coopere, diz o texto, quando ele estiver bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, é que o corpo ele cresce. Então ele efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então você quer fazer a igreja crescer, você quer ver a igreja crescer? A igreja cresce quando os membros se envolvem, quando os membros evangelizam, quando os membros eles aconselham, quando os membros eles ensinam uns aos outros. Quando os membros eles lidam bem com suas lideranças, quando eles amam a sua liderança, quando eles servem a sua liderança e são servidos pela liderança da igreja, que também são membros da igreja, que são instituídos por Deus ali para estar servindo aquela comunidade. É assim que a igreja cresce. Então, quando nós nos privamos de qualquer uma dessas coisas, quando nós nos privamos da unidade da igreja, da comunhão da igreja, do serviço da igreja e da organização que a igreja tem, a gente não consegue viver nossa vida cristã de modo pleno, porque todas estas coisas são mandamentos divinos. Todas essas coisas a gente encontra na palavra de Deus. Então, para encerrar essa aula de hoje, eu queria mostrar a vocês como é importante a gente desenvolver uma comunidade cristã que ela é centrada no Evangelho. Que aquilo que nós fazemos como comunidade, nós o fazemos porque nós encontramos respaldo na palavra de Deus. Quando a gente leva a sério esses mandamentos que diz respeito à comunidade, que diz respeito à reciprocidade, que diz respeito a uns para com os outros. Então a gente precisa, em primeiro lugar, desenvolver uma comunidade centrada no Evangelho. E uma comunidade centrada no Evangelho é exatamente uma comunidade que vai manifestar o Evangelho ao mundo, que vai ser testemunha ao mundo da obra do Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas veem essa igreja, ali elas vão encontrar amor. E a Bíblia diz que pelo amor que nós temos uns para com os outros, o mundo haverá de conhecer que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quando o mundo ver a unidade ali na igreja, o mundo haverá de saber que Deus enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o fundamento da nossa unidade, como diz lá em João capítulo 17. Quando nós vemos uma igreja que ela está, os seus membros se envolvem uns com os outros numa relação de mutualidade e serviço mútuo, dentro da comunidade cristã, ali a gente vê uma comunidade cristã que cresce. E eu digo isso porque é o apóstolo Paulo que diz isso na carta aos Efésios, no capítulo 4. Quando a gente vê uma liderança, que ela é uma liderança madura, uma liderança bem estabelecida, uma liderança que serve ao Senhor, essa igreja ela cresce também, ela é edificada no seu serviço, ela é fortalecida, essa igreja ela evita que ela seja levada por qualquer vento de doutrina.
Então todas essas coisas dizem respeito à nossa vida em comunidade e todas elas nós precisamos levar muito a sério. Segunda coisa é que precisamos estar sempre conscientes do propósito do alvo que a igreja precisa atingir. Ora, quando a gente fala sobre igreja, quando a gente vê o padrão da Escritura, é um padrão extremamente elevado. Eu diria para vocês que certamente é um padrão inatingível. Nessa terra ela é inatingível. Porque a gente nunca vai conseguir a perfeição. A gente nunca vai conseguir uma vida sem pecado. A gente nunca vai conseguir cumprir todos os mandamentos. A gente nunca vai conseguir ser igual ao Senhor Jesus Cristo nessa terra, nessa vida. Ora, mas ainda assim a gente precisa estar muito consciente do propósito, do alvo da nossa vida. É aquela ideia que é apresentada lá em Hebreus capítulo 12, em que a Bíblia diz que nós, desembaraçando de todo o peso do pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A gente olha para o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o homem perfeito, Deus perfeito, aqui encarnado nessa terra, viveu uma vida de perfeição. A gente olha para Ele com os olhos fitos nele, a gente prossegue a nossa vida cristã. A gente vai ser igual a Ele nessa terra, a gente não consegue. Mas Ele é o nosso alvo. É olhando para Ele, para os seus mandamentos e buscando obediência que a gente vive a nossa vida cristã. Então que a gente possa estar muito consciente do propósito, dos objetivos, dos alvos que a igreja precisa atingir, dos mandamentos que as Escrituras apresentam no que diz respeito à igreja, ainda que a gente não consiga. Ainda que a gente não consiga atingir esse alvo perfeito que as Escrituras nos apresentam. Mas se a gente tirar os olhos desse alvo, se a gente tirar os olhos dos mandamentos comunitários que Deus nos apresenta, a gente certamente vai começar a viver uma vida cristã em muita dificuldade e muita desobediência ao Senhor.